Olá, seja bem-vindo aqui ao Mixing Lab e no vídeo de hoje eu vou abordar a mixagem da voz na música Reborn de uma forma simples e objetiva. Qual foi a cadeia de plugins que eu utilizei, de que forma eu organizei as trilhas, como é que eu subdividi e como é que essas cenas foram criadas. Então vamos para o vídeo aí conferir. Então, seguindo aqui o unboxing da música Reborn, foi o primeiro single da Sativa. Hoje eu vou trazer as trilhas de voz. Tem até outros vídeos aqui no canal onde eu explico como é que eu faço uma mixagem bem rápida da voz. Geralmente eu crio um projeto paralelo. E aí quando eu gravo, eu geralmente gravo 3 tentativas de cada trecho. E aí eu utilizo o que eu acho mais interessante para a música. Não é repetindo a forma que a melodia foi cantada, mas sim a intenção do canto naquela cena da música. E aí é como se fosse uma montagem de um quebra-cabeça onde eu entendo que aquilo encaixou melhor na música. E aí dentro da dinâmica da música vai muito da cena que você quer construir. Então na música em si aqui eu tenho um verso que ele é mais falado, certo? E tem algumas dobras interessantes. Que suavemente completam a frase. Will go on. The ocean is full. There's nothing for you. Only lies. There's nothing to say. E aí dentro dessas dobras, um ponto interessante é que essas dobras geralmente elas têm uma intenção diferente. Por exemplo, essa é mais suave, mais robotizada, que aí já traz um pouco mais de reverb na voz principal. Mas em relação à cadeia de plugins que eu apliquei aqui, como essas trilhas já vêm de uma forma comprimidas e processadas em outro projeto, aqui geralmente eu só faço os ajustes finos dentro da utilização de alguns plugins específicos. Eventualmente eu uso um gatezinho de leve, mas essa voz é muito bem captada no estúdio do Pardal, então não preciso mexer em quase nada, já vem com certo nível de compressão. O meu auto pitch ele vai atuar de forma bem suave, então vocês podem perceber que o dry wet está em 16 para 100, quase não tem transição ali. A profundidade da correção também fica um pouquinho acima de 60%, assim como o speed. Então, cara, é uma atuação bem suave. O que eu mais aplico aqui é o deesser, por conta da sibilância. E aí sem o deesser vocês vão perceber que faz diferença. Olha o S, S de carioca. E aí o deesser aqui ele vai fazer diferença nesse processo. E eu gosto desse aqui da Analog Obsession, além de ser gratuito, ele dá uma coloração também. Na sequência eu costumo aplicar esse equalizador da TDR, que é o TDR VOS Slick. Ele tem aqui filtros básicos, mas eu gosto muito das possibilidades de sonoridade que ele traz para a equalização. Então ele é um equalizador de coloração na voz. E aí que eu começo a criar dinâmicas diferentes. Então se vocês pararem para analisar, eu tenho a voz principal, a voz de complemento do refrão, as dobras, a voz do verso e a voz de backing. E eu geralmente utilizo variações na coloração em cada trilha, além de mexer na frequência para que não tenha uma concorrência grande. Então, vocês pararem para analisar, eu coloco aqui um ganhozinho de 2.5, mais o back, ele vai ter uma atuação lá em 4.5, presença em 12, o corte eu já faço mais em cima em 200, assim como as dobras também irão destoar em relação
a frequência, perfeito? Agora, outro ponto interessante é esse plugin chamado Spreader, que eu utilizo muito para criar um efeito de estéreo na voz que dobra. Apesar dela estar aqui em estéreo na trilha, ela foi gravada em mono. E aí vocês podem observar que eu jogo também o pós-pan para o reverb e para o delay. Então eu tenho aqui os canais direcionados para delay, até porque essa voz já vem com reverb do próprio estúdio. Então, em alguns casos que eu coloco um pouquinho de reverb, mas não é uma regra nesse sentido. Vocês podem observar que tem um pouquinho de reverb também. O Console eu até cheguei a utilizar em alguns momentos para trazer uma coloração, mas no final eu não achei tão legal quanto a voz que já veio ali processada do estúdio. Em relação à compressão, tem pontos interessantes. O Logic traz compressores bem legais com coloração. No caso da voz principal, eu utilizei o Vintage Opto, que eu gosto bastante. E nos backs eu já dei uma variada. Então, geralmente eu modifico ali as opções ou modifico aqui o nível de atuação. Mas não vai passar aí de 4, 5 dB em relação a essa etapa de compressão aqui já no projeto principal. E para finalizar, o que a gente tem aqui de interessante também? O mid-side. Então eu tenho o mid-side da voz principal e dos backings. E aí, para não gerar concorrência, vocês vão perceber que eles estão atuando em janelas diferentes. Eu filtro aqui o HPF, o High Pass, em 100, já aqui nos backs em 300. Então eu abro espaço. Faço um cortezinho aqui em 450, dou um boost em presença em 2K e também em 6. Já no back é diferente, ele vai em 5 e 12. Então essas janelas de mixagem são muito interessantes para que a voz ela tenha uma participação que não gere concorrência. A mesma coisa no side, que são as laterais. Então na equalização do side aqui, vocês vão observar que eu também filtro em 250, 300, tem diferença. E basicamente eu quero essa voz principal em 3.5 e 7 e aqui em 5 e 11. E aí no final você consegue na mix escutar claramente a voz atuando sem concorrer. E um outro ponto importante aqui também é a cola, né? Essa cola eu coloco utilizando o Kotelnikov, que também é da TDR, gratuito, e ele é um compressor transparente. Sem compressão você percebe que a voz ela tá presente, mas quando você coloca a compressão, olha como é que ela se blinda melhor. The ocean is full. There's nothing for you. Only lies. There's nothing to say. I will not say no more love. Muito bem. E aí só para fechar aqui o buzz, né? As minhas salas são exatamente essas. Eu tenho aqui a ampla, usando Valhalla, também versão gratuita, que é esse plugin. E tenho as salas menores. Isso aqui é o reverb de voz. Tudo em 100% porque eu ajusto a saída do pós-pan aqui. Tenho também o delay, que vai atuar aqui com atraso um pouquinho maior para a voz, feedback em 30. High pass, low. E basicamente é aqui que a gente aborda a voz na música Reborn. Perfeito? Bem, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se puder, já deixa o like aqui, se inscreva no canal também e entre na comunidade do Mixing Lab, que é onde eu compartilho conteúdos como tutoriais, e-books, IRs e plugins que eu utilizo aqui nas mixagens, assim como várias dicas para que você possa acelerar o seu processo de aprendizagem também. Um grande abraço e até o próximo.